Oi, aqui é o Nicolas, professor de inglês, desenvolvedor de websites, escritor, e hoje eu vou trazer um vídeo rapidinho para vocês para mostrar como a gente pode fazer uma página igual essa aqui, com toda a simplicidade do mundo. Essa daqui que vocês estão vendo foi feita no próprio bloco de notas, para vocês verem que é possível fazer uma página utilizando uma tecnologia muito básica. Eu criei um outro documento vazio e a gente vai começar abrindo uma tag. Essa tag vai indicar que o que a gente está escrevendo aqui é um documento HTML. A gente vai ver mais para frente também que a gente pode botar aqui um doctype HTML, mas por enquanto a gente não precisa. Se nós salvarmos isso daqui, viemos aqui, colocamos em todos os arquivos, porque não é um arquivo de texto. Vamos chamar de olamundo.html. Agora, se nós abrirmos essa página, vamos ver que vai abrir no navegador e vai estar em branco, porque nós não escrevemos nada nela ainda, apenas abrimos e fechamos uma tag, o que é invisível, é só uma indicação de alguma coisa. Se nós abrirmos aqui um body, que significa corpo, aqui tudo que estiver dentro dessa tag vai ser o que vai aparecer para nós nessa página. Então eu posso usar aqui um H1, que significa Heading 1, que é o título 1, e eu posso escrever Olá Mundo. E eu tenho que fechar com H1. Se eu salvar isso daqui e recarregar essa página, a gente vai observar o Olá Mundo escrito ali. O que acontece se eu salvar ela sem todas essas tags aqui? Nada acontece, vai continuar a mesma coisa. Mas nós mantemos essas tags para indicar para o navegador o que é o que. Por exemplo, para que nós possamos dar estilo para essa heading, nós temos que abrir uma tag de cabeça head. Aqui vão as informações e metadados, meta-informações relacionadas ao conteúdo da página. Então aqui nós podemos colocar um title, deixar bem separado para conseguirmos visualizar tudo. Eu vou dar um shift aqui para a gente conseguir escrever de forma mais destacada. E nós vamos colocar o título da página. Olá, mundo. Salvamos, recarregamos e observem ali em cima vai estar aparecendo Olá, mundo. Isso é para a gente ver quão simples é escrever HTML. Você deve estar se perguntando por que tem tantas tags assim e por que eu estou dizendo que isso é fácil. Mas vocês vão ver mais para frente que num editor de texto apropriado isso daqui se torna banal. Outra coisa que nós podemos colocar dentro da head é uma tag style. Dentro da tag style, nós podemos colocar estilos de CSS. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui H1 e então eu tenho que abrir chaves. Dentro dessas chaves, eu posso escrever o meu estilo do H1. Então, eu posso escrever aqui color, blue. Eu tenho que separar o indicativo do atributo com dois pontos. Deixa eu aumentar a letra para todo mundo conseguir enxergar. Veja, eu escrevi color, que indica que é a cor. Dois pontos para indicar qual é a cor. Blue, que é azul. E depois eu tenho que fechar com ponto vírgula. Esse ponto vírgula, se ele for o último atributo, ele não é necessário, mas a gente coloca por boa prática. Então eu posso escolher uma color blue. E eu também posso dizer que eu quero ele com letra maiúscula. Então, text transform, dois pontos, uppercase. Isso significa transformar o texto em letra maiúscula. Salvo, recarrego a página e ele altera. Agora nós podemos mudar esse título para o mesmo título da outra página. Um título. Aqui embaixo,
Nós tínhamos um parágrafo. E a tag que indica um parágrafo é a tag P. Aqui a gente vai colocar, então, um parágrafo. Carregando, tudo certo. A gente também tinha uma imagem naquele. A tag de imagem, ela não abre e fecha. Ela abre e fecha em si mesma. E ela tem um atributo dentro dela. Como se escreve atributo? Separa com espaço. O atributo dela é um source, SRC. Source é a origem. Onde a gente vai encontrar essa imagem? A gente pode pesquisar num banco de dados de imagens gratuitas. A que eu tinha pesquisado aqui era sucesso. Esse site, o pexels.com, tem imagens gratuitas, que você não precisa obter os direitos da imagem para usar nos seus projetos. Eu tinha pesquisado em inglês, por isso não está aparecendo aquela imagem. Success. Aí nós temos a imagem que nós queremos aqui. Como a gente utiliza ela lá? A gente pode copiar o endereço da imagem. Temos no nosso source, abrimos aspas, podem ser aspas duplas ou simples, e colamos aquele endereço aqui, dentro das aspas. De novo, para vocês verem, dentro das aspas, colei o endereço. Salvamos, voltamos lá, recarregamos, e aí está a imagem absurdamente grande. Como é que nós fazemos para ela ficar igual à página que eu mostrei no início? Nós temos que dar um estilo. E para dar o estilo, nós viemos aqui na tag style. A gente não está mais falando do H1, que é o título, agora nós estamos falando da imagem. Como a imagem vem antes, eu vou colocar a tag antes também. IMG. Aqui dentro das chaves dela, a gente coloca as propriedades que a gente quer que ela tenha. Uma propriedade muito importante da imagem é o width, significa o comprimento, né? Então aqui nós vamos colocar 1000 pixels. Vamos ver o que acontece. Ficou um pouquinho menor. Acontece que na outra imagem o height era menor também. Height é a altura, 300 pixels. Percebam que se a gente esquecer de colocar o ponto vírgula aqui, vai dar errado. Ela não vai obedecer o que a gente escreveu. Então nós temos que botar o ponto vírgula para separar os atributos. Carregando agora sim. Notem que a imagem ficou comprimida ao invés de ficar cortada, como na outra. Então nós temos que usar mais uma propriedade. O object fit significa encaixar o objeto. Qual é a forma que a gente quer que o objeto seja encaixado? Em formato de cover, significa capa. A gente salva, carrega e olha só, a imagem não está mais comprimida. Só que a gente quer que o dedo do homem da imagem apareça toda na imagem. Então nós vamos ter que usar outra propriedade chamada Object Position. Note que Object é o que está indicando o objeto, né? O objeto seria a foto. Então nós queremos que esteja no topo. Vamos ver. Recarregamos. Mais ou menos. Eu queria que ficasse um pouco mais para cima. Aí nós vamos ter que usar uma propriedade de pixels para dar a localização exata que a gente quer que a imagem fique. Vamos por teste então. Vamos ver o que acontece se a gente coloca aqui 100 pixels. Vamos lá recarregar. A imagem foi tanto para a direita quanto para cima. E a gente quer que ela vá só um pouquinho para cima, né? Se nós dermos aqui duas propriedades, a gente vai ver que um deles vai se referir ao lado e o outro vai se referir de cima e baixo. Então agora ele vai se mover também para baixo. Nós não queremos que ele se mova para baixo, queremos que se mova um pouco para cima. E nós não queremos que ele se mova para o lado. Vamos tirar essa primeira característica, ele volta para o meio, e vamos ajustar este aqui. Vamos ver o que acontece se a gente botar 10. E vamos ver o que acontece se a gente botar menos 10. Agora ele começa a ir mais para cima. Vamos botar então menos 30 e ver se fica melhor, mais bem enquadrado. 80. Um pouco demais, 70. Eu acho que essa imagem podia ficar um pouquinho maior, então vou botar 350 aqui. Agora acho que um pouco mais para baixo. Acho que assim tá bom. Quando a gente faz as bordas de uma imagem ficar um pouquinho mais arredondadas,
Dá uma sensação que é um pouquinho menos cru o que a gente está vendo. Então vamos mudar uma border radius, que significa o arredondamento da borda. Então vamos colocar aqui 10 pixels, bem pouquinho, já fica um pouquinho mais agradável ao olho. A gente também quer que esse título aqui fique num formato, o título e também o parágrafo fiquem numa letra um pouquinho mais agradável. Então a gente vai na própria HTML, a gente também podia usar aqui o body, tá? Mas eu vou botar no HTML. O que que é que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que tudo que esteja dentro da tag HTML, que é essa tag que a gente abriu aqui em cima e fechou só lá embaixo, aqui embaixo, vai fazer com que tudo que tiver ali dentro herde essa propriedade. Então a gente vai colocar aqui font family. É a família da fonte que a gente está usando, tá? Então vamos colocar aqui Arial por enquanto. Então já ficou um pouquinho mais agradável. Vamos colocar também para centralizar o texto. E aí ele vai centralizar tudo. Text align, ou seja, alinhamento de texto. Uma coisa que você vai observar no CSS é que ele dá vários nomes diferentes para coisas que poderiam ter o mesmo nome. Então aqui você já vê que primeiro ele chama de fonte, depois ele chama de text. E tem vezes que ele vai falar de letter. Isso é uma coisa bem chatinha, mas infelizmente não tem o que fazer. Vai ser assim até quando você aprender outras ferramentas que ajudam a escrever CSS. Não tem outro jeito além de praticar e ir lembrando com o tempo, com o uso, o que que você vai usar onde. O outro texto não tinha essa cor no título, né? Então eu vou tirar isso aqui. Mas ele estava mais em negrito, né? E a gente vai usar uma propriedade chamada font weight, que é o peso da fonte. A gente vai colocar aqui, essa daqui vai de 100 até, é 100, 200, 300, 400 até 900, tá? 900 seria o mais forte, então vamos ver como é que fica com 900. Fica um pouco mais legal, né? E eu acho que é isso, né? A gente já tem a nossa página igual a que a gente tinha feito antes. Agora, eu vou mostrar para vocês como faz exatamente a mesma coisa num editor de texto. Então, eu tenho aqui o editor de texto Visual Studio Code, você pode baixar ele na própria Microsoft Store ou no website deles, dá uma googlada aí que você vai encontrar. Basicamente, eu tenho algumas extensões aqui que fazem ele ficar um pouquinho mais bonito na questão aqui do lado das imagens, das pastas e tudo mais. Mas o que a gente está vendo aqui do lado são as pastas, tá? Então, eu estou aqui na minha área de trabalho. Vocês podem ver que na minha área de trabalho que tem a página que eu mostrei antes e também o Olá Mundo. Tem uma lixeira, tem o atalhos e tem o Home. É uma pastinha chamada Home. Então, aqui a gente tem a mesma coisa, os atalhos, o Home. Aqui tem um documento que está escondido, que ele não aparece quando a gente olha a área de trabalho, mas ele aparece ali no editor de texto porque ele não esconde os arquivos, tá? Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui de novo arquivo e vou criar aqui página 2.html. Observem agora que aqui a gente já tem uma facilidade. A gente pode clicar no ponto de exclamação e dar um Enter. E observem o que vai acontecer. Ele já cria uma série de tags com head, com title, com alguns metadados, com a linguagem, o doctype que eu falei antes. E olha, aqui em cima a gente pode mudar esse atributo lang do HTML para ptbr. Então a gente tem aqui a tag body, a gente já pode clicar com o botão direito. Eu vou sugerir que vocês baixem essa extensão aqui, ó. Aqui do lado você vê que tem um ícone de extensions e você pesquisa aqui por Live Server. Você vai encontrar esse aplicativinho aqui, essa extensãozinha aqui, e é só baixar ela. Talvez você precise reiniciar o seu Studio para que ela funcione, mas o que que ela faz? Ela torna possível que a gente clique com o botão direito aqui na página e clique em Open with Live Server ou Abrir com Live Server, né, se o seu tiver em português. E o que que ele vai fazer? Ele vai abrir o navegador com o documento. A gente pode botar um do lado do outro para visualizar melhor. E aí, toda alteração que nós fizermos aqui, olha só, eu vou botar um H1 aqui. Perceba que quando eu abro a tag H1, ele já me sugere diversas tags com H1. Quando eu fecho a tag, ele já cria a outra tag de fechamento.
Então eu vou colocar aqui um H1 de Olá Mundo. Vou salvar e automaticamente não precisa carregar a alteração no navegador e já está ali para eu poder visualizar. Essa é a vantagem de trabalhar com o editor de texto. Então aqui eu já posso colocar um Olá Mundo no título, colocar o nosso P de parágrafo, abrir a tag Style, ela fecha automaticamente, dois passos, o espaçamento já está ali bonitinho, eu boto H1 aqui. Quando eu abro o nosso chaves, ele já fecha também. Ele já dá um errinho aqui, ó, um warning, dizendo que você não deveria usar regras vazias. Talvez no seu não tenha, porque você não tem todas as extensões, mas com o tempo vai aparecendo para você, tá? O que que ele está dizendo então? Que a gente não deveria usar uma tag sem nenhum atributo. Então, eu não coloquei nenhum atributo ainda aqui. Então, eu vou botar já o primeiro, text transform. Perceba que ele já está me dando uma série de sugestões aqui, então eu posso usar o autocomplete. E olha que ele já me deu todas as opções que eu posso usar, o que não tinha no outro editor de texto, né? Então, o que eu quero aqui é o uppercase. Eu salvo, já atualiza lá. Eu vou botar aqui agora em body para você ver que realmente não faz diferença se você usa HTML ou body, porque o body, todas as coisas que a gente está escrevendo já estão dentro do body, né? Que é essa tag aqui do corpo do documento. Então eu posso usar tanto body quanto HTML. Vamos lá, então. A gente tinha usado font family, olha ali o autocompletar, eu dou um enter aqui, ele já completa para mim. E aqui eu tenho várias opções, ó. Vamos usar esse o diferente aqui, Sagoi UI. Ele me dá várias outras opções aqui, porque daí se a pessoa que estiver visualizando esse documento não tiver esse Sagoi UI, ele vai para o Tahoma. Se não tiver o Tahoma, ele vai para o Geneva. Se não tiver, vai para o Fernando. E assim por diante. Vamos colocar o Waitkin. Ó, ele me dá as opções. Eu também posso usar bold aqui, que é um negrito, né? Eu vou usar o 900. E vamos colocar a nossa imagem. Note que a imagem ele não fecha automaticamente porque ela não tem uma tag de fechamento, né? Vou pegar uma imagem diferente agora e colocar essa daqui. Vou salvar e tá lá a imagem. Agora eu vou editar ela. Vamos colocar um width de 900 pixels para dar uma mudada. Um height de 400 pixels. Temos que usar o Object Fit Cover. Note que tem outros aqui também, tem Contain, que ele vai fazer com que a imagem fique contida dentro do espaço que você definiu, ao invés de se expandir. Vamos usar por enquanto Cover. Eu vou colocar essa imagem um pouquinho mais para cima. Pronto. O body vai ficar como centralizado. E a gente também vai dar um border radius. Note que a gente pode botar, por exemplo, 50%. E aí ele vira meio que um círculo, né? Se ele tivesse um tamanho, por exemplo, idêntico, ia ficar um círculo perfeito, né? Aqui no caso ele cortou a parte de baixo que a gente está com o Object Position, a gente pode tirar e fica um círculo, né? Então essas técnicas assim de usar 50% e algumas outras a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Então no próximo vídeo a gente vai aprender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas tags e também no CSS, tá bom? A gente vai ver como fazer páginas prontas, né, feitas do início ao fim, sem utilizar nada de JavaScript, que é a programação em si. Esse HTML e o CSS são linguagens de marcação, tá? Não são linguagens de programação. Mas eles já nos ajudam bem a ver o que a gente pode fazer com esse tipo de ferramenta. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se você quer ver o vídeo anterior aqui do lado, é isso. Até mais.